provavelmente o marido e as testemunhas. Isso significa que quando Jesus disse, quem não tem pecado atire a primeira pedra, ele entendeu que também cometia erros. E ninguém pôde atirar uma pedra, porque as testemunhas perceberam que também estavam em dívida. E então eles deixaram as pedras ali. E Jesus disse, então ok, vai e não peques mais. E perdoa. Jesus é quem perdoa a prostituta, é quem perdoa o ladrão, é quem perdoa o assassino. E por que eu quero dizer isso? Porque nós estamos com esse cristianismo. Jesus, 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 eu te amo. Mas eu vejo que se uma pessoa faz isso, nós somos monstros, nós não somos cristãos. Monstros, que ele fez isto, aquele disse isto, aquele disse isto. Pronto, você é zero, Christian. O cristianismo é fundamentalmente sobre Deus perdoando o agressor, aquele que cometeu a ofensa. O cristianismo é, de fato, sobre Deus perdoando aqueles indivíduos que estavam presentes e que, de alguma forma, fizeram algo errado ou impróprio. Ele não está dizendo que eles não fizeram isso, mas está dizendo, ok, eu te perdoo. O cristianismo é perdão. Amém? E outro dia eu estava mexendo no meu celular também e nada, vejo algumas coisas do governo, acompanho um pouco do Brasil, um pouco da América, um pouco da Itália. E eu estava lá dizendo, vamos torcer para que essas pessoas sumam. Eu vi, sei lá, todos os ataques em Milão e eu disse, olha, temos que mudar. E Deus me disse assim, olhe um post de todas as nações que você está lendo. Jane, vendo, falando do governo, que estão todos irritados, todos crentes, onde tem alguém que diz assim, vamos orar pelo governo, vamos interceder para que eles conheçam Jesus. E ele me disse, você e os outros, sabem aquela oração que vocês fazem? Tira essas pessoas, manda embora aquele outro, destrói, porque se somos nós, destrói. Aquela pessoa te faz mal, te deve dinheiro e você está ali. Uma pessoa deveria até mesmo dizer, olha, fique com dinheiro. Anos atrás, eu estava muito brava com duas pessoas que me pediram dinheiro. E eu não tinha, dei o que tinha vendido meu carro para ajudá-los. E Deus me disse, então dê de presente, porque senão você continuará pecando. Eu tinha dito, fique com eles, assim eu não peco, perdoe e deixe para lá. Eu sei que para nós é difícil porque vivemos em um mundo de justiça, mas o Senhor me disse algo muito claro. Ele disse, vocês estão se colocando em um trono que não é de vocês, vocês não são juízes de ninguém. Mas nós julgamos todo mundo, aquele é assim, aquele é assado, e na minha opinião, na sua opinião o quê? Na sua opinião, o quê? Nós temos aqui pessoas que cometeram incesto. Eu sei porque sou pastor. Uma teve um caso com o pai, outra teve um caso com o irmão. Aqui, nós temos pessoas aqui que mataram, temos pessoas aqui que fizeram abortos, uma porção. E as mesmas pessoas estão aqui dizendo, aquela pessoa me olhou torto, eu não a perdoo. É incrível a hipocrisia que existe. O quê? Você não o quê? Coloque para mim em Mateus 18. Você não o quê? Você não por quê? O quê? Então pare de fingir ser cristão, vá fazer outra coisa. Aqui nesta passagem de Mateus 18, do versículo 32 ao 35, a história é a seguinte. Um homem que devia 10. Vai talentos, vai até o chefe a quem devia e diz. O chefe diz, você me deve 10, me perdoe, me perdoe, me perdoe. E diz que o patrão o perdoa dos 10. Depois ele anda alguns poucos passos e encontra alguém que lhe deve uma quantia muito menor, apenas 100 denários. E ele diz imediatamente, pague-me agora mesmo. E se você não me pagar, vai ver. Os amigos dizem, esse foi perdoado. Vamos imaginar que ele estava lá, foi perdoado de 10 euros. E o chefe dele disse, eu te perdoo, não importa absolutamente nada. E você deve a ele apenas 100 euros. E ele, 100 euros. Isso é um valor tão pequeno, não é mesmo? Ou os amigos viram e disseram, e foram contar ao patrão. E aqui, nós lemos o que o patrão fez. Então o seu patrão o chamou e lhe disse, servo malvado. Ou seja, quando você não perdoa alguém depois de ter sido perdoado por Deus. Hoje Deus te diz, servo mau, você é uma pessoa má, malvada.
Eu te perdoei toda aquela grande dívida porque você me pediu com muita insistência e sinceridade. Não devias tu também ter tido misericórdia do teu companheiro, assim como eu tive misericórdia de ti? E continua. E seu senhor, indignado, entregou aos algozes até que pagasse todas as suas dívidas. A palavra carrascos aqui, no original, ele não é alguém que te coloca na prisão. Ele é um torturador. Me conta como é. Torturador, indignado. O mestre entregou aos algozes, isto é, aos torturadores, até que, diga-me como, até que ele tivesse pago toda a dívida. Assim também fará vocês, meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar interiormente ao seu irmão. Gosto desta tradução. Por que ele diz de dentro? Porque tem gente que faz assim, eu perdoei, mas não quero ver, ouvir, conversar, nem tocar. Mas ele diz que a sua dívida de 10, se você não perdoar aquele que te deve 100, ainda está sobre você. Sabe o que isso significa? Que tudo o que você fez, Deus diz então, pague pelo que você fez. E isso significa que você caminha sob maldição. Todas as portas estão fechadas, claro, você vive em dívida. Quando uma pessoa vive em dívida, veja esta passagem. Aqui está na carta aos Hebreus. Vamos olhar juntos. Coloque a carta aos Hebreus porque minhas anotações sumiram. Ok. Busquem a paz com todos. Digam como é paz com todos. Todos são, não só os crentes, qualquer pessoa. Ok, perfeito. E a santificação separados do mal, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado diligentemente, o que isso significa? Prestando atenção aos detalhes, para que ninguém fale, separando-nos da graça de Deus. Olha ali, separando-nos da graça de Deus. Nem deve haver qualquer raiz de amargura que brote e vos perturbe, por quê? Por causa dela, muitos se contaminam. Está dizendo que se eu tenho amargura, se eu não vivo em paz, isso me separa da graça de Deus. A graça é o amor de Deus, a bondade. Tudo o que dissemos diz. Deus tem amor por você, Ele continuará a te amar, mas você se separará, você irá para longe. Você está dizendo que quando eu não perdoo e tenho amargura, eu me afasto de Deus. Deus está aqui. Mas eu, sem perceber, em vez de estar aqui com Ele, começo a me afastar da sua bondade. A amargura e o rancor te afastam de Deus. Isso significa que não sinto mais a sua presença. Parece que não é mais como antes. Não tenho mais interesse pelas coisas de Deus. Leio a Bíblia e parece que já a conheço. Leia, há um louvor e parece que já o ouvi. Isso é porque há amargura no coração. O que é? Amargura no coração. Vá para o próximo passo. Acho que é o Lucas 17, 36. Veja, Novo Testamento. Diga-me como é o Novo Testamento. Não, velho, o Novo. Jesus. E não é, não, mas Jesus estava falando com eles, o que era a lei. Não, Jesus está falando para sempre. Ele diz isso. Cuidem-se. Primeiro ponto. Pare de se meter na vida dos outros. Cada um cuide da sua própria vida, dizeis em Tessalonicenses. Também há pessoas na igreja que tocam a vida de outras. Eles pediram sua opinião, não dê isso a ela. Ah, mas não, eu vi que você estava pecando. As pessoas têm pastores, mentores. Se você não tem nada a ver com isso, está preso na sua própria confusão. Amém? Cada um lida com seus próprios problemas, porque há pessoas que se intrometem na vida umas das outras. Elas não te perguntam, você não chega e diz, cuidado com quem você tem que cuidar, de quem você deve cuidar, de você mesmo, olhe para a sua vida, em vez de olhar para a minha, certo? Porque às vezes você está ali apontando o cisco no olho do outro, enquanto tem uma trave no seu... Se o seu irmão pecar, repreenda-o, certo? Olha, você errou, isso não está certo, a Bíblia diz o contrário, está ótimo.
Se ele se arrepender, veja, se quer dizer que é necessário arrependimento, sem arrependimento não há perdão. Amém? Se ele se arrepender, o que você deve fazer? Perdoe-o. Se a pessoa disser, me desculpe, perdoe. Mas veja só o que diz. E se ele pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, quer dizer que fez a mesma coisa num só dia. Eu não sei vocês, mas aqui eu sou falha, já fui várias vezes. Já falei sobre isso com Gendo. E a quinta vez que te digo isso. Eu imagino Deus dizendo, 5ª vez em um ano, veja, eu te disse, 7 em um dia, você está no lucro. Sabe quando nós, os casais, depois de você, faz anos que eu te digo isso e você sempre me pede? Perdoo, mas você não muda de jeito nenhum. Vocês se veem nessa foto? Tem alguém dentro da foto? Você tira a cabeça 7 vezes ao dia e 7 vezes. Volta e te diz, me desculpe, me perdoe. O que você deve fazer? O que a Bíblia diz que você deve fazer? O que a Bíblia diz para todos nós fazermos? Perdoar. Vai saber que há pessoas que mudam assim e outras que levam mais tempo. E vai saber que ninguém muda ninguém. Quem já teve essa revelação na vida? As pessoas mudam quando elas entendem que precisam mudar. Existem esposas cuja função na vida é mudar o marido. Não sei se vocês sabem, né? Qual é a missão delas? Eu vou te mudar. Obrigada. Eu me caso com você e depois te mudo. Eu já tentei, falei 100 vezes e ainda não tive resultados ao longo dos anos. Só uma. As outras todas mentirosas. Então, não importa. O que você deve fazer, se houver arrependimento, não só um simples desculpa, é perdoar essa pessoa. Gente, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. E eu vejo a gente bravo com a política, bravo com o mundo, bravo com a economia, torcendo mesmo para que um raio caia sobre algumas pessoas. Isso não é cristianismo. O amor de Deus é um amor que aconteça o que acontecer. Deus está pronto para te perdoar, Ele está pronto para te amar, Ele está pronto para te dar outra chance. Por isso, João vai dizer, então perdoem também uns aos outros. E eu sei que essa palavra do perdão está na nossa boca, mas há muita gente. Quando me analisei, antes de vir pregar, tive que fazer alguns ajustes. Dentro de mim, porque muitas vezes eu mesma me peguei dizendo, tomara que caia uma bomba sobre aquele governo, que aquele lá morra, que aconteça algo com os estrangeiros. Quem sabe o quê? Porque você vê a dor, sente raiva nesse momento. Esses dias em que eu estava acompanhando tudo o que está acontecendo em Israel, né? E você vê, caramba, eles massacraram só para mostrar que tinha caído uma bomba. Esse pobre pai encontrou o rosto de 2 filhos massacrados. Quer dizer, humanamente, o que você sente vontade de fazer? De queimar todos. Mas o Deus da Bíblia, que tem um amor impossível de compreender, a não ser pela presença de Deus, é complicado. Porque sentimos raiva. E Deus quer que oremos, Deus quer que nos ajoelhemos pedindo perdão por esse povo cego que não enxerga. Deus quer que peçamos a sua graça e Deus quer que nosso coração esteja disposto a perdoar até mesmo a pior pessoa do mundo. E a pergunta é sempre essa, mas eu não consigo. Quem já se deparou com uma situação difícil dizendo, não consigo, todos sinceros dizem, eu. Quantas vezes, diante de uma situação que é injusta, todo mundo sabe, você diz, eu não dou conta. Já aconteceu com você? Ok, olha o que diz a Bíblia, Romanos 5. Digam comigo. Romanos 5:5. É aqui que eu te quero. Ora, a esperança não decepciona. Digam comigo. A esperança não decepciona. Porque o amor de Deus foi derramado. Em que tempo está esse verbo? Muito bem. O passado. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, quando eu conheço Jesus,
Quando eu nasço de novo, no meu pacote vem autoridade. Nós não tomamos posse agora autoridade no nome de Jesus. No meu pacote vem autoridade, no meu pacote vem pelas suas feridas. Eu sou curado, a cura. No meu pacote vem que as maldições são canceladas e nós insistimos nisso, certo? Mas em Romanos 5,5 diz que no meu pacote há outra coisa que Deus me dá de presente através do Espírito Santo. O amor de Deus. Esta palavra aqui não é storge, que é uma palavra para amor familiar, não é fileio, que é um amor de amigo, não é patos, que é um amor carnal, é ágape. O amor de Deus, o amor incondicional, o amor grandioso, o amor que não julga, o amor paciente, o amor bondoso, o amor... Tudo isso está incluído neste pacto por direito. Diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando o Espírito Santo entrou no seu coração, entrou também a capacidade sobrenatural de perdoar. Porque o amor de Deus está dentro de você, de amar aqueles que nos fazem mal, de deixar passar as piores coisas que possam ter nos acontecido e de saber que nós também somos perdoados por qualquer coisa horrível que tenhamos feito. Amém. Então, o que devo fazer se eu não sinto? Não faça isso porque você sente. Tome posse. Eu me posiciono. Senhor, esse amor que há em mim, eu não consigo lidar humanamente. Mas o Espírito Santo colocou dentro de mim um amor não humano, um amor sobrenatural. Tanto que você vem do céu. Porque eu amo até a pior pessoa. Isso não significa que você não vai corrigir, não vai ajudar, mas vai manter seu coração em amor. Significa que eu não corrijo porque sou orgulhoso, não confronto porque quero justiça, eu confronto por amor, o amor. Também corrige, mas está dentro de mim. Então, mesmo que eu não sinta, eu escolho perdoar porque eu sei. Olá, adoração racional, na qual tenho toda a capacidade que me foi dada pelo Espírito Santo para perdoar. Amém? Porque o amor de Deus é perdão. Quero mostrar a vocês um vídeo que tocou meu coração há muito tempo. É a história de Corrie ten Boom. Quem já ouviu essa história? Uma história muito importante, uma família holandesa. Eles ajudaram mais de 40 pessoas a se esconderem na época da Segunda Guerra Mundial, durante a perseguição aos judeus. Descobriram, o pai dela tinha uma relojoaria, descobriram que eles ajudavam os judeus, eles eram holandeses, cristãos, e os colocaram em campos de concentração. Então, ela, sua irmã e seu pai. Obrigada. Eles foram expostos a tudo aquilo a que foram expostos. Os judeus a viver dentro dos campos, as piores coisas. Ela sai desse campo, seu pai e sua irmã morrem, e ela decidiu dedicar sua vida a falar sobre perdão, até que algo acontece com ela. Algo que coloca à prova a sua pregação. Vamos ver um momento. A fonte da nossa força é Jesus Cristo. E a sua Santa Cruz nos mostra, de forma muito clara, que podemos aceitar o sofrimento como uma parte essencial do plano de Deus para este mundo, que é tão complexo e cheio de desafios. Quando eu estava no campo de concentração, uma das coisas mais terríveis que tive que enfrentar foi que nos tiraram todas as nossas roupas e tivemos que ficar ali em pé. A primeira vez foi a pior. Eu disse, bem, sim, não aguento mais. E de repente me pareceu ver Jesus na cruz. E a Bíblia diz que tiraram-lhe as vestes e ele ficou pendurado ali, nu. E eu sabia que ele estava ali, pendurado por mim, pelos meus pecados. E com o meu sofrimento, compreendi uma pequena parte do sofrimento de Jesus Cristo. E isso me deixou tão grata que consegui suportar o meu sofrimento. Esse amor tão incrível, tão divino, exige a minha vida, a minha alma, todo o meu ser. Algumas pessoas têm medo de olhar para a cruz. E você? Não tenha medo.
A cruz é terrível. É terrível como Jesus sofreu. Não para descrevê-la, mas você não deve ter medo de olhar para ela. Porque se você fosse a única e exclusiva pessoa neste vasto mundo, Jesus Cristo teria sofrido e se sacrificado pelos seus pecados, de forma completa e redentora. Na cruz, onde vi pela primeira vez a luz e o peso dos meus pecados foi removido. Foi ali que, pela fé, recebi a visão. E agora tenho uma orientação todos os dias. Algum tempo atrás, eu estava em Berlim e um homem veio até mim e disse: "Ah, senhora ten Boom, estou feliz em vê-la. Você não me reconhece." E de repente vi que aquele homem era um dos guardas mais cruéis do campo de concentração. E aquele homem disse: "Agora sou cristão. Encontrei o Senhor Jesus, leio minha Bíblia e sei que há perdão para todos os pecados do mundo, até mesmo para os meus pecados. Fui perdoado pelas crueldades que cometi, mas então pedi a Deus a graça de poder pedir perdão a uma das minhas vítimas. E senhorita ten Boom, eu fui perdoado. Mas você vai me perdoar. Mas eu não consegui. Eu me lembrava do sofrimento da minha irmã enquanto ela morria por causa dele. Mas quando experimentei que eu não conseguia perdoar, de repente entendi que eu mesma não seria perdoada. Vocês sabem que foi Jesus quem disse isso? Se vocês não perdoarem, não serão perdoados. Perdoem aqueles que pecaram contra vocês. O vosso Pai, que está nos céus, também não perdoará vocês os seus pecados. E eu entendi. Eu não estou pronta para a vinda de Jesus porque os meus pecados não foram perdoados. Mas eu não conseguia. Eu não era capaz. Eu o odiava. Então peguei um desses belíssimos textos, um desses recursos inventados, Romanos 5, sim. O amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. E eu disse: obrigado, Jesus, por ter trazido ao meu coração o amor de Deus através do Espírito Santo que me foi dado. E obrigado, Pai, porque o teu amor é mais forte do que o meu ódio e a minha incapacidade de perdoar. Naquele momento, senti-me livre e pude dizer: irmão, me dê a mão. E apertei a mão dele. E foi como se eu sentisse o amor de Deus fluir através dos meus braços. Quando você perdoa um inimigo, realmente toca de maneira extraordinária o oceano do amor de Deus. Você sabe perdoar? Não, eu também não. Mas ele pode. Empoderar 2025. O ano de treinamento e fortalecimento espiritual.